Boa noite. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, conforme prevê o regimento interno da Câmara Municipal de Apucarana. Designo o vereador Adam Lenharo para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia. Todos em pé, por favor. Salmo 137. Eu vos louvarei de todo o coração, Senhor, porque ouvistes as minhas palavras. Na presença dos anjos eu vos cantarei. Ante vosso santo templo prostrar-me-ei, e louvarei o vosso nome, pela vossa bondade e fidelidade, porque acima de todas as coisas exaltastes o vosso nome e a vossa promessa. Palavra do Senhor. Vai fazer pedido de minuto de silêncio? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Moisés Tavares. Talvez seja um pouco estranho aqui, porque a nossa sessão é itinerante, diferente ao público, mas eu gostaria, assim como fazemos sempre em nossas sessões, em reconhecimento, em homenagem, pedir um minuto de silêncio pelo falecimento de um aluno nosso da rede municipal. O Guilherme Aparecido Rodrigues dos Santos, uma criança de 8 anos, aluno da escola Papa João 23, na Vila Regina. Depois aí, de praticamente um pouco mais de 2 semanas internado, enfim, passando por algumas situações, não resistiu e veio a falecer. Então, em solidariedade e respeito à família do Guilherme e também à comunidade da escola Papa João 23 e dos demais falecidos nesse final de semana, gostaria de pedir um minuto de silêncio a Vossa Excelência. Declaro um minuto de silêncio, todos em pé, por favor. Ante o número elevado de autoridades que nós temos hoje, que nos honram com a sua presença, designo a servidora Fernanda Neme para que proceda a leitura da lista de autoridades. Boa noite a todos. Contamos com a presença da Daniela Pacheco, presidente da OAB Apucarana, do Fábio Miquelin, diretor de operações aqui da FAP, Márcio Antoniassi, presidente do Conselho Regional de Farmácia, Viviane Novelli, coordenadora acadêmica institucional aqui da FAP, da Fabiola Carreiro, secretária de Assistência Social de Apucarana, professor William Caetano, coordenador de administração, chefe de gabinete do deputado Tercílio Turini e secretário executivo da AMUSEP. Contamos também com a presença do Sérgio Onofre, superintendente de apoio aos municípios da Casa Civil, do professor Márcio Barbosa, coordenador do curso de Direito, e do doutor Adriano Gameiro, tesoureiro da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB Apucarana. Obrigado, Fernanda. Vereadores, eu vou designar 3 para que conduzam 3 autoridades aqui à mesa. Designo o vereador Moisés para que conduza a professora Fabiola, representando o Poder Executivo, secretária de Assistência Social. Vereador Adam Lenharo para que conduza o sempre prefeito Sérgio Onofre, para que se sente ali ao lado do Vilas Boas. E o vereador Guilherme Livotti, o vereador mais novo, o único solteiro também, para conduzir o nosso homenageado, o professor Paulo Pavolac, para que se assente à minha esquerda. Uma salva de palmas para as autoridades.
Coloco em discussão a ata da sessão ordinária do dia 5 de maio de 2025. Não havendo objeção, a ata está aprovada e informa aos vereadores e vereadora que se encontra à disposição na Câmara Municipal a ata da sessão ordinária do dia 12 de maio do ano em curso e das últimas sessões extraordinárias do dia 19 de maio de 2025. Solicito a servidora Thelma Reis para que proceda a leitura do expediente. Roteiro do expediente da sessão ordinária do dia 26 de maio de 2025. Projeto de lei apresentado. Projeto de lei número 80, de autoria do vereador Moisés Tavares Domingos. Súmula. Dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de socorro aos animais atropelados no município de Apucarana e da outras providências. Projeto de resolução apresentado. Projeto de resolução número 25, de autoria da Mesa Executiva. Dispõe sobre a promoção de convênios com instituições de ensino superior para a cessão de espaço destinado ao atendimento gratuito da população em áreas de interesse social e da outras providências. Requerimento apresentado. Requerimento 74, de autoria do vereador Danilo Ascioli. Solicita informações ao TJPR e ao Fórum da Câmara de Apucarana, da Comarca de Apucarana, sobre a abertura de convênio com o Poder Público Municipal com o intuito de ressocializar detentos locais. Moções apresentadas. Moção de aplausos número 11, de autoria de Danilo Ascioli. Moção de aplausos ao Conselho de Ministros Evangélicos de Apucarana e região pelos relevantes e extremamente importantes serviços prestados à comunidade apucaranense. Moção de aplausos número 13, do vereador Danilo Ascioli. Moção de aplausos à IFFB Paraná, Federação de Fisiculturismo e Fitness do Paraná, pelos relevantes serviços prestados à comunidade desportiva de Apucarana no segmento do fisiculturismo. Sala das Sessões, 26 de maio de 2025, Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Apucarana. Obrigado, Thelma. Vou conceder a palavra às autoridades antes de nós procedermos à entrega da moção. Então, representando nosso prefeito municipal, o prefeito Rodolfo, está aqui a professora Fabíola. Professora, fique à vontade para fazer uso da palavra no púlpito ou com o microfone aqui por um período de até 5 minutos. Boa noite. Autoridades já nominadas, senhores vereadores, vereadora, autoridades daqui da FAP, nossos diretores, coordenadoras, coordenadores e nossos queridos acadêmicos, que são também meus alunos, com muita alegria. É muito gostoso participar desse momento, muita alegria, porque nós estamos na nossa casa, onde o nosso curso de Direito, onde eu iniciei aqui há quase 18 anos como professora, né? Professor Danilo foi professor Paulo passou por meu coordenador, hoje nosso diretor, entre outros colegas aqui que já passaram, que estão presentes, o prefeito Rodolfo Mota, que aqui ainda se mantém professor do curso de Direito, e com muita honra nós recebemos a nossa Casa Legislativa aqui. Muito obrigada por esse momento, né? Professor Paulo. Oi. Professor Paulo, uma alegria participar desse momento aqui ao seu... Essas coisas só acontecem no ao vivo, viu, gente? É assim mesmo. Para finalizar, professor Paulo, parabéns. Nosso muito obrigada por conduzir essa nossa instituição com maestria, com carinho e com muito amor. Ao lado também, né, diretor Fábio, Viviane,
com nossa coordenadora e todos os alunos aqui. Vocês merecem que esse momento venha até vocês, né? Quantas vezes nós vamos para fora das cadeiras universitárias e hoje esse momento veio até vocês. Então, aproveitem e recebam aí o meu abraço enquanto professora, enquanto secretária de assistência aqui do município, o meu agradecimento aqui também em nome do prefeito Rodolfo Mota. Uma boa noite a todos. Obrigado, professora Fabíola. Representando o nosso governador Ratinho Júnior, conceder a palavra ao Sérgio Onofre. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, nosso presidente. Em nome dele, cumprimento todos os nossos vereadores. Queria cumprimentar aqui o nosso diretor da faculdade. É uma honra a gente poder estar aqui. Eu vim na sessão, nem sabia que era aqui. Depois me falaram, é lá na faculdade, vai para lá. E a gente acabou tendo esse prazer de participar junto com vocês. A nossa visita até a Câmara de Apucarana é fortalecer e fazer com que o nosso norte do Paraná se torne cada dia mais forte. Que a nossa região, Apucarana até Londrina, ela é muito forte. Só que se nós nos unirmos, se nós continuarmos a querer fazer não só o bairrismo, mas a conjuntura de todos os municípios, vocês podem ter a certeza que não vai ter para ninguém. Tem região que é muito menor do que a nossa e é mais forte, porque são unidas. Então, a ideia do governador é unir essa região, para que ela se torne cada dia mais forte. E uma notícia que eu vou dar para vocês de primeira mão aqui, já é uma união dos municípios, que é o asfaltamento que nós vamos fazer aqui na estrada do Araguari, ali na estrada do assentamento, que vai sair atrás do Catuaí. Então, quem estuda em Londrina, quem vai para Londrina, que vai poder passar por ali, são 17 quilômetros, gente, de asfalto, você está atrás do Catuaí. O que é isso? É a união de todos nós juntos. Então, eu vim aqui para isso, para nós selarmos essa união. O nosso norte tem que ser forte e vai ser forte, depende de cada um de nós só. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sérgio, sempre prefeito de Arapongas, uma honra poder receber o senhor aqui na Câmara Municipal, em especial na FAP. Nós procederemos, nesse momento, à entrega da moção de aplausos ao professor e diretor da FAP, senhor e amigo Paulo Henrique Pavolac, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranense, em especial na área acadêmica, na área da educação, como coordenador do curso de Direito, da FAP, Faculdade de Apucarana. Antes de fazer a entrega formalmente, peço que a servidora Fernanda Neme proceda à leitura do currículo do nosso histórico, do nosso professor Paulo Pavolac. Paulo Henrique Pavolac é filho de Marli Terezinha Nunes Pavolac e Paulo Roberto Pavolac, esposo de Lilian Rocha de Oliveira Pavolac e pai de José Benício e Maria Valentina. Sua trajetória como estudante começou no Colégio Glorinha, passando pelo Colégio Heitor Cavalcante de Alencar Furtado e, posteriormente, pelo Colégio Professor Isidoro Luiz Cerávolo, onde concluiu o ensino médio. Graduou-se em bacharelado em Direito pela FAP, Faculdade de Apucarana, no ano de 2008, e 2 anos depois se tornou especialista em perícia criminal pela Unicesumar. Sua vida profissional teve início cedo. Em 1996, aos 14 anos, começou a trabalhar na farmácia Antoniassi, no núcleo habitacional João Paulo. Entre 2001 e 2004, com apenas 19 anos, assumiu o cargo de coordenador pedagógico do curso pré-vestibular noturno do Colégio São José, onde permaneceu até 2004. Ainda neste ano de 2004, iniciou sua trajetória aqui na FAP, como gerente de marketing. Com o tempo, se tornou professor, depois coordenador do curso de Direito e, a partir de maio de 2024, passou a ocupar o cargo de diretor da instituição. Ele também é advogado desde 2009 e é sócio da Chamorro, Betanin e Advogados Associados. Este é o Paulo Pavolac, homenageado aqui da noite.
Na condição de autor da moção de aplausos, professor Paulo, antes de te conceder a palavra, eu preciso fazer menção de que foi aluno do Paulo Pavolac aqui nas cadeiras da FAP. Em 2013, não está ficando velho? Não, calma, não faz tanto tempo assim. Em 2013, eu vou fazer o uso da minha imunidade parlamentar, ele assumiu um verdadeiro rabo de foguete. Saiu um monte de professora, a professora Fabíola já era professora também, e o Paulo assumiu a coordenação do curso. Só que, quando muitos apostavam que o curso de Direito da FAP ia se encerrar, ele, como uma fênix, ressurgiu. E surgiu de maneira gloriosa, com boas notas sendo apresentadas ano a ano nas avaliações do MEC, com os melhores advogados formados na cidade de Apucarana saindo aqui da FAP, porque o corpo acadêmico foi remodelado, e o Paulo, do jeitão dele, sem sair de dentro da sala de aula, com carinho era com vocês, viu, Fabíola? Porque com a gente que era aluno não era com muito carinho, não. Me lembro do Paulo, no andar de cima, jogar o celular de um aluno, o Christian, que hoje é presidente da Câmara de Novo Itacolomi. O Christian mexendo no celular durante a aula, o Paulo parou, olhou para ele e falou, eu vou jogar esse celular fora. Ele falou, você não vai? Pois bem, o Paulo pegou o celular da mão do Christian e jogou pela janela. Eu falei, meu Deus, o direito não existe. E ele falou assim, o direito existe para o lado de fora, aqui dentro quem manda sou eu, a lei sou eu. Lembrei de Luís XIV. Então, desde aquele momento, desde 2013, já tinha uma admiração gigantesca pelo Paulo Pavolac, e de uma maneira insana, em 2018, ele me encontra, já estava recém-formado, mas já tinha terminado a pós-graduação, me encontra numa audiência de conciliação e fala assim, hein, você não tem vontade de dar aula, não? Eu falei, que cara louco. Eu falei, eu tenho. E ele fala, então me manda um currículo seu que logo eu vou contratar. E aí ele virou meu chefe, se bem que ele fala que quem tem chefe é índio, né, Paulo? Mas no bom sentido, me deu a oportunidade, pude partilhar aqui, ter ele como líder, como mestre, como norteador, e nada mais justo do que na segunda sessão itinerante, a primeira era para ter sido na FAP, cadê o Márcio? Professor Márcio, mas aí aconteceu um problema na agenda e a gente acabou fazendo o Unespar primeiro. Mas na segunda sessão itinerante, nada mais justo, Fábio, do que vir aqui e dar honra, cumprir a Bíblia, dar honra a quem tem honra, que é o professor Paulo Henrique Pavolac, que me deu aula de direito de posse e direito de propriedade, boas aulas, slides com as onças, enfim, coisas magníficas. Alegria ter você do meu lado aqui, Paulo. E agora eu te concedo a palavra para você fazer o uso ali no púlpito, pelo período que você quiser, viu? Eu gostaria de pedir licença para fazer um protocolo diferente hoje. Eu fiz tantos protocolos na minha vida já. E hoje eu quero começar dizendo, mãe, minhas irmãs que estão aqui presentes, a minha amada esposa, os meus filhos queridos, a minha sogra, meu sogro, os meus cunhados que estão aqui. Diz que cunhado não é bom, mas os meus são piores ainda. Ao meu grande irmão hoje que me acompanha, Fábio Miquelin, irmão que a vida me deu. Ao meu outro irmão que não achei ele aqui ainda, para agradecer ele, Rafael Chamorro, que também caminha diariamente ao meu lado. Aos meus colegas de escritório que estão aqui presentes. A Viviane Novelli, que também está na caminhada junto comigo. Ao meu amigo, irmão também, meu primeiro empregador, Márcio Augusto Antoniassi, hoje presidente regional do Conselho de Farmácia. E se eu esqueci alguém, me perdoe, tá? Dos que são mais próximos. Ao presidente dessa casa, Danilo Ascioli, eu me sou muito grato por essa homenagem. A todos os vereadores aqui presentes nessa casa, a casa hoje é de vocês. Sintam-se acolhidos e voltem sempre. Nosso público hoje presente são os alunos do curso de Direito, mas eu tenho a convicção que outros alunos também gostariam de participar desse momento. Não por essa homenagem, né? Acho que ela é simples, é pequena, mas sim pela grandeza da atitude de vocês saírem de dentro da Câmara de Vereadores e trazê-la até a população.
A Casa Legislativa é a casa do povo. O povo precisa conhecê-la cada vez mais. E essa iniciativa é que eu estou com a voz embargada, viu? Tá difícil, desculpa. Essa iniciativa de vocês saírem de lá e virem realmente, né, em busca dos bancos escolares, na academia, ela deve prosseguir também, né, em outros locais, que está nas igrejas, não é isso? Nas associações de bairro, certo? Sair realmente de dentro e levar para o povo, Sérgio Onofre. Muito obrigado pela sua presença, sinta-se acolhido, tá? Seja muito bem-vindo, fica me devendo um café, o senhor e o nosso governador na próxima oportunidade, tá? Parabéns pela iniciativa, tá? E com relação a esse momento, dizer que passa um filme é muito clichê, né? Mas realmente essa honraria eu tenho comigo que se trata de uma das maiores honrarias que um cidadão, que um munícipe pode receber dentro do seu município, sem sombra de dúvidas. Pode ser pequena para alguns homens, mas é de uma imensidão para mim, que você não faz noção. A minha amiga, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o qual disse que ia chorar bastante se a senhora viesse, não falei? Eu liguei para ela, conversei com ela às 5 horas, falei, se você vier eu vou chorar mais ainda do que eu já ia chorar. Muito obrigado pela sua presença, tá? Então, é muito grande para mim, mas isso é um combustível para eu continuar realizando cada vez mais em favor da educação apucaranense, em favor dessa instituição que me acolhe, certo? E me acolhe há 21 anos, e é pouco ainda, né? Vou fazer ainda mais, é um combustível, meu amigo Fábio, é um combustível para a gente poder continuar crescendo. É tanta coisa para agradecer, é tanto ensaio que eu fiz hoje o dia todo, eu chorei bastante o dia todo hoje para ver se secava as lágrimas para mim chegar à noite e conseguir falar alguma coisa, mas foi difícil, tá? Quero dizer que vocês todos que estão aqui presentes, os meus familiares, os meus amigos, os meus irmãos, são importantíssimos na minha vida. Eu consegui chegar até aqui, professor Danilo, eterno professor Danilo, presidente dessa casa, graças às companhias que andaram de mão dadas comigo e andam ainda hoje. Elas foram fundamentais para mim, certo? Fundamentais. São pessoas de caráter, são pessoas que têm um olho no olho, né? E assim como eu também procuro fazer. E eu quero, de fato, agradecer a todos, né, que estão aqui presentes, os meus alunos do curso de Direito, alguns passaram pela minha mão, judiei um pouquinho, né, igual eu judiei do Danilo, não é isso? O pessoal do nono está revoltado ali. Existe uma possibilidade de retorno agora no 10º, tá? Cuidado, mentira, estão livres. Muito obrigado, pessoal, é só isso que eu tenho a dizer, Danilo. Muito obrigado, você principalmente, tá, que foi autor, Eliana, minha companheira, né, de trabalho de longa data, não é isso? Desde a farmácia Antoniassi, do meu amigo Márcio, uma pessoa que realmente me ajudou muito na minha formação como ser humano, certo? Todos vocês que passaram, né, indiscutivelmente, todos vocês, tá? Todos vocês são fundamentais e importantes para mim. Muito obrigado pela presença de vocês e assim, contem sempre comigo, tá? Sempre vou dar o meu melhor para todos vocês, não tenho dúvida. E para a sociedade apucaranense, que me acolheu, que me aceitou como profissional da educação, como profissional do direito, vai continuar ainda incessantemente essa minha luta, né, esse meu trabalho. Obrigado. Professor Paulo, vou pedir para que o senhor se coloque à frente da mesa. E eu vou fazer a entrega do... Arruma o microfone para Eliana aqui. Vou fazer a entrega da moção. Aí a gente vai fazer a entrega da placa, aí vocês vão dar uma grande salva de palmas, gritar o nome do Paulo, elogiar, ele vai tirar foto com a família vai poder se alocar aqui na frente também. Então, por uns 5 minutos, a sessão vai estar suspensa, e em seguida nós voltamos com a pauta da ordem do dia. Assumo a presidência e, neste momento, gostaria que todos ficassem em pé, para que nós pudéssemos participar desse grande momento para todos nós. Nosso presidente, vereador Danilo Ascioli, faz a entrega ao Paulo Pavolac. Eu gostaria de convidar toda a família do Paulo, do nosso diretor, para que viessem à frente, para que pudesse participar desse momento com ele.
Retomamos a sessão. Declaro aberta a fase de expediente. Estão inscritos para fazer uso da palavra 9 dos 11 vereadores. E farei uso da palavra primeiro aí. Som. Quem foi meu aluno aí? Levanta a mão, por favor. Então, para a gente não perder o costume, é um prazer incomensurável estar na doce presença das turmas de Direito, em especial daqueles para quem eu dei aula, Rodrigo ali, cumprimentando você, externo, Guilherme, enfim, só gente maravilhosa. O 9º semestre, o 7º semestre, é um prazer poder estar aqui. Dou por cumprimentada todas as autoridades aqui presentes, uma alegria poder estar na FAP. Hoje, quando vinha no carro com 2 amigos, eu falei, me dá um certo frio na barriga voltar na FAP, porque eu fiz esse caminho, para mim era o caminho da roça, fiz por mais de 10 anos, fiz inicialmente como aluno, vereador Sidney, 5 anos, e 1 ano de psicologia também, mas deixa isso para lá, né? Psicologia eu fiz por pouco tempo, me converti para o direito depois. Depois virei professor e fui professor por cerca de 5 anos também. Mas dá um frio na barriga em voltar para a nossa casa, Fabiola. Aqui é um lugar que eu vivi muitas alegrias. Alegrias como aluno, quando no 9º semestre nós pudemos passar no OAB, e essa é uma alegria única. Para quem já passou no OAB, meus parabéns. Para quem não passou, estuda. É bunda na cadeira e estudar, não tem outra coisa. Mas, enfim, voltar à FAP para mim é uma emoção especial. Quero dizer à comunidade acadêmica, que seja como aluno, seja como professor, ou hoje na condição de presidente da Câmara Municipal de Apucarana, a responsabilidade sempre foi muito grande. A responsabilidade por tentar transformar de alguma maneira, assim como todos os professores, a vida dos alunos, a vida da comunidade acadêmica, porque vocês, prazer te ver aí, Pedro, vocês em breve serão os profissionais. Só tem turma de direito aqui? Só? ADM, prazer ter o pessoal de ADM aí também. Mas para o pessoal de direito eu quero dizer o seguinte, vocês serão os juristas daqui uns dias. Vocês serão os responsáveis por conseguir explicar o dia a dia do direito. E às vezes, a Dani estava aí, a nossa presidente, as nossas advogadas, a Franciele Belan, que está aqui, a Jaqueline, enfim. Não é muito fácil explicar o direito, em especial nos dias de hoje. Mas ainda assim, essa tarefa cabe a vocês. Cabe a nós. E nós precisamos transformar diariamente tudo o que nós fazemos. Nós precisamos ser os melhores em todo o tempo. Então, quero dizer para os melhores, porque os melhores estão aqui na FAP, eu tenho certeza disso. Espero encontrar vocês na vida profissional. A minha alegria é quando encontro os alunos no fórum, vereador Moisés. Vejo eles vestidos de advogado, de advogada, terno, gravata, bravateando, batendo na mesa, pedindo pela ordem, enfim, é uma alegria poder ver todos vocês. Quero dizer que a Câmara Municipal de Apucarana tem a finalidade precípua de votar todas as leis municipais. As leis passam pela Câmara. Compete aos vereadores legislar sobre os assuntos de interesse local, é isso que está lá na Constituição, no artigo 30, inciso 1º. Mas também compete a nós fiscalizarmos tudo o que acontece com o dinheiro público. Somos fiscais da lei, ajudamos no cumprimento das diretrizes orçamentárias, ajudamos no cumprimento do orçamento público, mas precisamos, ao final de cada mandato, entregar uma Câmara, entregar uma cidade melhor do que aquela que nós pegamos. Quero dizer de um projeto muito legal que foi lido aqui hoje, que vai ser votado nos próximos dias. É de nossa autoria, de autoria da mesa, minha, da vereadora Eliana, do vereador Sidney e do vereador Vilas Boas, que nós estabelecemos a possibilidade da Câmara Municipal de Apucarana ceder um espaço para que os cursos de graduação possam cumprir o estágio dentro do prédio da Câmara, que é um prédio centralizado. Nós precisamos atender a população na casa do apucaranense, que é a Câmara Municipal. Mas, para isso, nós precisaremos utilizar vocês, alunos. Vocês serão a verdadeira Procuradoria Municipal, do pessoal do curso de Direito. Vocês vão poder orientar, junto com a Procuradoria da Mulher,
sobre os direitos das mulheres, que vêm sendo vilipendiados, desrespeitados quase todos os dias. Vocês vão poder orientar os nossos aposentados, que tiveram aí surrupiados alguns valores das suas contas nos últimos dias. Mas, para isso, eu preciso, diretor Fábio, ao Pavolá, que está ali fora dando entrevista. Cadê o Márcio de novo? O Márcio está em espírito aqui, viu, gente? Em espírito o Márcio está aqui. Então, Márcio, para você que está em espírito aqui, eu vou precisar que o curso de Direito faça o convênio conosco, para que lá a FAP tenha lugar de exercer os seus estágios, para que eu possa ver vocês, alunos lá, exercendo a função de acadêmicos, mas, ao mesmo tempo, a função de entregar uma cidade melhor do que a que nós pegamos. A Câmara Municipal tem se transformado. O Márcio voltou, gente, agora ele está em corpo físico. Obrigado, Márcio, pela sua presença física. Eu não gosto muito desse negócio só de espírito, me dá um arrepio aqui. Não, não tem problema, fica à vontade, Márcio, você é coordenador. Pessoal, para finalizar, quero dizer que para quem, por isso que eu falei primeiro para quebrar o protocolo já, para quem seguir lá no Instagram Danilo Ascioli, Danilo com Y, minha mãe não tinha nada para fazer, colocou Y, para quem seguir Danilo Ascioli, vale nota e vale horas complementares, viu? Então sigam lá no Instagram o nosso trabalho, a gente mostra o que a gente faz para o povo de Apucarana, para a Câmara Municipal, de maneira descomplicada. As horas valem para todo mundo, viu? Mas a nota a gente vai tratar com o Márcio, que é para quem seguir. Deus abençoe e boa noite a todos vocês. Concedo a palavra ao vereador Tiago Cordeiro. Tá ligado já? Boa noite a todos. É uma alegria muito especial estar aqui hoje na nossa querida FAP, na nossa faculdade de Apucarana, na verdade, vereador Danilo, nessa que é a nossa segunda sessão itinerante da Câmara Municipal de Apucarana. Nós tivemos a primeira sessão itinerante no mês passado, lá no auditório da Unespar, e eu me lembro que eu falava lá para o nosso amigo, diretor, professor Dr. Daniel, que eu já fui aluno da Unespar. Então eu tinha um carinho muito grande por aquela instituição. E professor Paulo, não sei se o professor Paulo está aí, embora eu não seja aluno, não fui aluno da FAP, eu já fui vizinho da FAP. Então eu já me sinto em casa hoje aqui, viu, pessoal? Olha, dizer que quero cumprimentar, né, na verdade, cumprimentar a todas as autoridades aqui já nominadas, cumprimentar de maneira muito especial o nosso amigo, o diretor Paulo Pavolac, a nossa secretária Fabiola Carreiro, representando aqui o nosso prefeito Rodolfo Mota. Cumprimentar também, em especial, a todos vocês, acadêmicos, futuros líderes, né, cabeças pensantes, que certamente construirão o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso país. Estar aqui hoje simboliza muito para nós essa aproximação do Poder Legislativo com a comunidade. Às vezes, muitas das pessoas não sabem a função do vereador, como que funciona o processo legislativo e como as decisões da Câmara Municipal, elas impactam o dia a dia das pessoas. Portanto, estar aqui para nós é uma oportunidade, né, de abrir as portas do nosso trabalho, de fazer as pontes com a sociedade, e especialmente nesse local, o professor Paulo, né, aqui na FAP, onde as pessoas estudam, onde as pessoas ensinam, onde as pessoas elas realmente pensam a cidade de Apucarana. Vereador Moisés, nós vivemos um momento difícil da política, né, onde a gente vê aí essa guerra política acontecendo por todo o país, esse extremismo, esse radicalismo que a gente acompanha no dia a dia das pessoas, né, as pessoas tendo esse sentimento de pertencimento de algum lado, e eu vejo que nós, enquanto políticos, nós temos que pertencer a somente um lado. O lado do progresso, o lado do desenvolvimento, o lado das pessoas. Político é cuidar de gente. Político é transformar os problemas em soluções reais, é transformar sofrimento em solução. E eu quero falar para vocês o quão importante um mandato realizador faz e impacta e transforma a vida das pessoas.
Eu, enquanto vereador, fui autor de vários projetos de leis, projetos importantes, requerimentos, indicações. Eu sempre digo que o vereador, ele é o agente político que está mais próximo das pessoas. É o vereador que acompanha os problemas da cidade, o dia a dia, né, encaminha requerimentos, indicações, busca soluções viáveis e cria políticas públicas que impactam diretamente a vida das pessoas. Como disse, fui o autor de leis importantes aqui no município de Apucarana, quero destacar algumas delas. A lei do canabidiol foi uma lei que foi aprovada na Câmara Municipal, um projeto de lei foi proposto, foi um projeto de minha autoria. Nós fizemos lá uma grande discussão sobre esse tema, que é um medicamento que é a base da cannabis medicinal. É um medicamento que realmente tem mudado a vida das pessoas, tem trazido mais qualidade de vidas. O canabidiol ele atua em várias patologias, né, epilepsia, esclerose múltipla, autismo, dores crônicas, fibromialgia, e nós fizemos essa lei democratizando o acesso a esse medicamento aqui no município de Apucarana. Muitas pessoas, vereador Sidney, que não tinham condições, que não têm condições de acessar um medicamento que é caro e que muitas vezes precisam judicializar para ter acesso, nós aprovamos essa lei, estabelecemos essa política pública aqui no município de Apucarana, que ainda falta a sua regulamentação pelo Executivo Municipal. A Câmara Municipal, o vereador, ele propõe as leis, né, os projetos que se transformam em leis, e quem executa é o Poder Executivo, através de decreto, de regulamentação. Então, nós estamos aí cobrando para que essa política pública, de fato, aconteça e que seja implementada dentro da nossa sociedade. Nós aprovamos a Central de Libras. Vocês imaginam vocês uma pessoa que é surda, que muda, surda, que tem deficiência auditiva, ir num espaço público, ir num CRAS, ir num posto de saúde, ir em uma repartição do município e não ter como se comunicar. Então, essa é uma política pública de inclusão. Nós criamos esse projeto de lei, também está em fase de implementação do Poder Executivo Municipal. Quem aqui gosta aqui de som ao vivo, que gosta de uma boa comida, que gosta aí de um chopinho, quem que não gosta, né? Somos todo mundo jovem aqui, não é verdade? Criei a lei da Rua Gastronômica da Oswaldo Cruz, uma vocação daquele espaço, né, que fomenta a cultura, que fomenta o turismo, o entretenimento, o lazer, uma grande empresa a céu aberto, com mais de 400 empregos diretos e indiretos. Então, a lei da Rua Oswaldo Cruz também, para a nossa juventude, que às vezes aqui no município de Apucarana não tem, às vezes, um espaço para ir, às vezes tem que ir para uma outra cidade, pegar a estrada, perigoso. Então, a gente manter, fomentar aqui na nossa cidade, desenvolver também a nossa economia regional. Nós fizemos essa lei da Rua Gastronômica da Oswaldo Cruz. Nós criamos a lei autorizativa que cria a Secretaria de Segurança Pública aqui no município de Apucarana. É uma pauta que eu tive no mandato passado, uma discussão. A gente sabe que segurança pública é dever do Estado, está na Constituição, mas a gente sabe também que o município ele é um organismo vivo. E as realidades mudam. O que era lá em 1988 não é hoje, em 2025. Então, nós tivemos aí esse apoio de todos os vereadores, aprovamos essa lei. O prefeito Rodolfo Mota foi sensível logo no começo do ano e efetivou essa lei, estabeleceu a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana, para que a Apucarana, de fato, possa combater a criminalidade, que possa, de fato, também trazer essa sensação de segurança pública para a nossa população. Então é isso, gente. Nós, vereadores, eu e todos os nossos colegas vereadores aqui, eu tenho orgulho de participar dessa Câmara, uma Câmara muito atuante, que debate temas de interesse público, que não fica somente ali no seu gabinete, que não fica somente ali no plenário, que não só propõe projetos, mas que buscam também investimentos, que buscam recursos, através de boas articulações com deputados estaduais, com deputados federais, para que o município possa crescer e que possa se desenvolver cada vez mais. Eu quero finalizar aqui com uma frase, né, dizendo que política só muda quando a gente participa. E quem participa, transforma. Muito obrigado a todos. Vou usar essa, viu, Thiago? Conceda a palavra ao vereador Sidney da Leve Limpe. Permissão para falar do assento? Permissão concedida, vereador. Boa noite a todos. Gostaria de saudar aqui nosso presidente da Câmara, Danilo Scioli, nossa vereadora Helena Rocha, nossa secretária Fabiola, o nosso homenageado Paulo, cumprimento os demais vereadores, a todos presentes. Gente, essa sessão da Câmara itinerante
ela é uma forma de estar colocando a Câmara mais perto da população, do povo. Por isso eu quero me apresentar. Eu sou conhecido como Sidney da Leve Limp, que é a minha empresa. Meu nome é Sidney Oliveira. E eu, como muitos de vocês, ou como a maioria de vocês, lá em 1997, na minha época, óbvio, entrei na faculdade, entrei na UEL, fazer Química, e lá descobri que eu seria um empresário, consegui montar a empresa e tô aí já há 25 anos, vou fazer esse ano de empresa, né? No ano de 2000 montei a empresa. E entrei na política no ano de 2020. No ano de 2020 resolvi colocar meu nome à disposição, que não é fácil, é uma coisa assim para quem não tem carreira política, alguém da família que já tenha sido político. Então, para a gente não é fácil, mas a gente sempre teve uma atuação muito forte na área social, a empresa sempre ajudou muitas pessoas, então a gente teve sempre uma atuação muito grande na área social. E o pessoal falava, por que você não entra na política para poder ajudar mais pessoas? Porque a política, ela potencializa aquilo que você já faz no dia a dia. Muitas pessoas que às vezes não têm uma oratória tão incrível como alguns têm, uma lábia tão incrível, ela deixa de fazer entrar na política porque fica com medo. E a gente não pode ter medo. Se você tem um sonho, vai atrás. Você é um esportista. Eu conheço grandes esportistas aqui em Apucarana que fariam um grande trabalho na Câmara Municipal, na Prefeitura, no governo, mas às vezes ficam com medo de colocar seu nome à disposição. Então, nós temos que ter coragem. Coragem de colocar o nome à disposição, enfrentar o medo. Não é fácil chegar aqui com um professor igual o Danilo, um orador, o professor Tiago Cordeiro, que já tem 4 anos de mandato, né, o Moisés, e grandes oradores que tem aqui. Mas se você tem um sonho, você tem que ir atrás, tem que correr atrás. Vocês que são jovens, que estão aqui na faculdade, vocês têm que ir atrás do sonho de vocês. E em 2020 entrei na política e escolhi um partido. Você tem que escolher um partido para você entrar na política. E eu escolhi o MDB, que é o partido mais velho do país, mais antigo do país, que completará 60 anos o ano que vem, em 2026, e foi o partido que foi criado em 1966 para combater a ditadura militar, onde lá atrás, em 1966, 120 congressistas que tiveram coragem de assinar a abertura do MDB, que participou de todas as grandes obras que tiveram no país, a redemocratização, o Plano Real e tantas outras obras que tiveram. Então, pessoal, é assim, se você tem um sonho, corre atrás dele, vamos entrar na política para ajudar as pessoas, porque quem mais precisa da política são os pobres, são aquelas pessoas que realmente mais precisam da política. E nós temos o dever, muitas vezes em casa, eu tenho 2 filhos, e eu sei que eu posso, graças a Deus, dar o que eles precisam, porque eu trabalho muito, mas tem pais que não têm condições. Então, a política é para resolver o problema daqueles que mais precisam. Então, eu conto com vocês, aqueles que quiserem ingressar nessa carreira política, que venham com a gente. A gente vai estar fazendo aí o MDB em Apucarana, fortificar. Aqueles que quiserem ingressar na política, procura a gente, procura o nosso gabinete. O gabinete estará sempre aberto. Tenho grandes amigos aqui e gostaria de fazer esse convite para vocês. Tá bom? No demais, Deus abençoe a todos e obrigado. Obrigado, vereador Sidney. Concedo a palavra ao vereador Adam Lenharo. Boa noite a todos, em especial nosso presidente Danilo Ascioli, vice-presidente Eliana Rocha, doutora Fabíola, mais nosso grande homenageado da noite, com muito merecimento, doutor Paulo Pavolac. Estava aqui também a doutora Daniela Pacheco, presidente da OAB, a cada um de vocês, acadêmicos de ADM, de Direito. Hoje é uma noite muito especial, como falado anteriormente, nós estamos aqui mais próximos a vocês. Claro que o trabalho do vereador é estar cada dia olhando aos problemas da cidade, buscando soluções, seja de maneira digital, virtual, ou indo até a residência, o local de trabalho, pois vocês depositaram a confiança nos representantes do Legislativo. Eu vejo aqui futuros advogados, doutores, juristas, enfim, uma grande carreira profissional na área do direito.
Eu que tenho em casa também, minha esposa foi bacharel em Direito. Ela não pôde seguir a carreira, ela continuou comigo na área da Química, igual o Sidney. Ela estudou, inclusive, com a doutora Fabiola. Minha mãe se formou aqui na FAP há uns 15, 20 anos atrás, não me lembro exatamente. E eu sou também do ramo da educação. Minha mãe foi professora há muitos anos, meu pai professor e diretor de escola. E desde pequeno, quando eu vi o nosso diretor Paulo aqui com a sua família, com a esposa, com as crianças, eu me lembrei quando, bem pequenininho, minha mãe dava aula. Uma mão era o giz no quadro, com a outra mão era balançando o carrinho, que a gente não tinha condição de pagar uma babá, deixar com alguém, então eu ficava dentro da sala de aula praticamente o dia todo. Então, quando nós trazemos a Câmara Municipal aqui para uma instituição, aflora esse sentimento de lutarmos cada dia mais pela educação, independente do curso que você está realizando. Inclusive, em especial também ao Moisés, que é professor, o Danilo, aos demais vereadores, que cada um aqui também tem um papel muito fundamental na área da educação. Já realizamos diversos projetos esse ano, em especial aqui o FAC-ano, então para vocês entenderem, o Legislativo de Apucarana contém 11 vereadores, são 11 vagas. Então temos o vereador Moisés, que já era vereador, veio para a reeleição, o vereador Tiago, reeleição, e o vereador FAC-ano. Então 3 se reelegeram e outros 8 vereadores são vereadores de primeiro mandato. Uma Câmara jovem, uma Câmara muito unida. A gente tem debatido vários assuntos com muita maturidade, muita responsabilidade, colocando em primeiro lugar a vontade popular, de buscar realmente soluções para os problemas de Apucarana. Claro que não temos muito tempo, mas eu gostaria de detalhar alguns projetos, de minha autoria ou com autoria com outros vereadores. Eu vou dar um exemplo na prática do que é o nosso dia a dia. Por exemplo, nos últimos dias nós sentimos muita falta de água. Alguns bairros aqui da cidade, creio que você já passou por isso, principalmente aos finais de semana, quando a família está reunida, você precisa fazer um alimento, tomar um banho, enfim, são diversas atividades, e você abre a torneira e cadê a água? Então, geralmente, os moradores procuram o seu representante, procuram o vereador para buscar a solução. E cada um à sua maneira, cada um ao seu bairro, nós ligamos à Sanepar, ligamos aos órgãos responsáveis, e o que eu notei nos últimos dias, as últimas situações, foi pela falta de energia. A Copel, com alguns problemas técnicos, não dando o suporte necessário para a Sanepar, então a água não chega nas nossas residências. Então foi feito um requerimento junto à Copel, cobrando explicações para que a gente realmente saiba o que está acontecendo, buscarmos as soluções para que você tenha esse direito garantido da água na sua casa. Um outro exemplo, hoje foi aprovada na CCJ, uma comissão antes de vir a plenário para a votação geral, um projeto que garante a matrícula do aluno com espectro autista, para que ele possa ter garantida essa matrícula mais perto da sua casa. Então, alguma ocorrência que ocorra na escola, o pai, a mãe, o responsável está mais próximo da sua residência ou do seu local de trabalho. Então, também, se aprovado, será uma lei garantindo esse direito à criança autista. Fizemos também um requerimento a respeito de castração dos animais. Não sei quem aqui tem um cachorro ou gato em casa, e nós vemos que essa questão dos animais de rua, para evitar a proliferação de maneira desorganizada, é a castração, para que o município possa fazer esse atendimento de maneira correta, com um número que atenda a toda a demanda, para evitar essa proliferação de animais. Em relação à saúde, creio que é um dos assuntos mais importantes da nossa sociedade, juntamente com o vereador Danilo Scioli, vai para a segunda votação ainda, mas um projeto muito interessante, que determina que o Executivo conceda um prazo limite na questão de cirurgia, consulta, qualquer procedimento médico. Porque muitas vezes você está lá, você foi até o BS, foi até a UPA, e foi marcado uma cirurgia, por exemplo. Aí se passou 1 mês, 2 meses, 1 ano, e você fica ali sem saber quando vai sair esse procedimento. E nesse intervalo, às vezes você entrou no medicamento, no antibiótico, e não sabe, será que eu continuo o medicamento ou não? Quando vai ser a minha cirurgia? Ou vai demorar demais, ou procurar um sistema particular? Enfim, então, é um projeto para facilitar essa consulta, essa orientação ao paciente que tanto ali espera, né, tanto está precisando para que ela saia o quanto antes. Para finalizar, eu quis fazer um resumo aqui de cada segmento, mas todos os vereadores também aqui apresentaram vários projetos, já se tornaram leis, inclusive. Só relatar que na semana passada nós estivemos em Brasília, capital federal,
na marcha dos prefeitos, onde estiveram também diversos vereadores do Brasil todo, buscando autoconhecimento, buscando também recursos. Eu gostaria aqui de detalhar um recurso, consigo também com o vereador Danilo. Nós fomos atendidos pelo deputado federal Sérgio Souza, que está destinando R$1 milhão para a saúde municipal aqui de Apucarana, um segmento que tanto precisa. E além desse recurso, aproximadamente R$400 mil para a segurança pública, destinados à Polícia Militar, através de armamento, escopetas e viaturas. Então, gente, de maneira resumida, o trabalho do vereador, além de representá-los, além de fiscalizar o executivo, é estar mais próximo de você, buscando essas demandas, buscando melhorias, indo para Curitiba, indo para Brasília, para que você possa ter cada dia mais uma melhor qualidade de vida. Muito obrigado a toda a FAP, em nome do diretor Paulo Pavolac, é um prazer imenso estarmos aqui presente, e viva a FAP. Deus abençoe. Aos acadêmicos, mencionar que nós disponibilizaremos em algum momento o QR Code para que seja emitido o certificado com as horas complementares. Então, logo vai acabar a sessão, não vá embora para que você consiga emitir depois o seu certificado. Concedo a palavra à vice-presidente, procuradora da mulher, única vereadora mulher, Eliana Rocha. Permissão para falar do assento, senhor presidente. Boa noite a todos. É uma grande satisfação poder estar aqui na noite de hoje, juntamente a vocês. Gostaria de cumprimentar a Fabíola, a nossa secretária de assistente social. Parabéns pelo seu excelente trabalho. Aliás, hoje, Fabíola, teremos aqui em votação, em segunda votação, um projeto de minha autoria, com coparticipação da Fabíola. Agradeço muito, tenho certeza que irá impactar na vida das mulheres, das pessoas com necessidades aqui de Apucarana. Tá? Muito obrigado por todo o apoio de sempre a nossa Câmara Municipal. Gostaria de cumprimentar o presidente, os demais vereadores, aos professores, ao Paulo Pavolac, meu amigo pessoal, né, um grande diretor, uma pessoa que eu acompanho, não que eu seja velha, mas há muitos anos, desde o seu primeiro emprego, né, Paulo? É lá do nosso bairro, do João Paulo, a família dele que está aqui, a Marli, a Rafaela, a esposa, né? Muito obrigado pela presença de vocês. E gostaria de agradecer a vocês pelo brilhante homem, Marli, que vocês criaram. Tá? A Apucarana agradece a você por isso, tá? Vocês todos da família. Quero cumprimentar a Camila, minha sobrinha, que está ali, a Ana Clara também, minha afilhada, que estão ali. É um prazer poder falar para vocês. Eu sei que todos querem falar bastante, então eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho, da Procuradoria da Mulher. Nós estamos na Procuradoria da Mulher com uma pesquisa. Uma pesquisa se você, mulher, se sente segura utilizando em Apucarana o transporte, Uber, o 99, alguns outros meios de transporte. Então, eu gostaria muito que vocês respondessem à nossa pesquisa, para que a gente, quem saiba, transforme aí, juntamente com os demais vereadores, um projeto de lei, para que a gente faça algo em prol das mulheres aqui de Apucarana. Então, depois a gente vai estar passando aí, o professor Márcio se comprometeu a depois disponibilizar para vocês essa pesquisa. Vocês vão nos ajudar muito respondendo à nossa pesquisa. Gostaria de dizer que é uma honra, mais uma vez, estar aqui. Eu, como única mulher, representando as mulheres de Apucarana na nossa Casa de Leis. É um prazer muito grande poder trabalhar com os demais vereadores. Quero dizer a vocês que a Câmara de Apucarana é a casa de vocês. E vocês precisam e devem nos ajudar a fazer leis, a fazer políticas públicas que sejam voltadas a quem realmente precisa. Então, nós temos aí muitas ideias, muitos projetos que vão vir, e precisamos muito que vocês nos ajudem, para que, de fato, a gente possa dar o nosso melhor o tempo que estivermos na Câmara Municipal. Muito obrigada a todos, e me coloco aqui mais uma vez como procuradora da mulher na Câmara e como vereadora, sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Eliana Rocha. Concedo a palavra ao vereador Moisés Tavares. Sobe no tablado, viu, Moisés? Por questões óbvias, eu não vou pedir para falar do assento, presidente. E não vou me explicar porque, né?
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, vice-presidente Eliana, os nossos colegas vereadores, os nossos servidores da casa. Tem um aqui escondido, mas se não fosse ele, não teria som nem transmissão. Aos nossos colegas da imprensa. Doutor Paulo, muito obrigado. Amigo Paulo, e aqui a gente, ainda que esteja numa sessão ordinária da Câmara, nós temos, e aí me permita ter essa intimidade, falar Paulo, amigo Paulo, e as suas lágrimas e a sua emoção refletem exatamente a sua criação, exatamente aqueles que estão aqui, e certamente uma obrigação moral da Câmara Municipal em reconhecer aqueles que conduzem instituições de ensino, enfim, com a relação que tem com os nossos acadêmicos, com a comunidade, e aqui enquanto professor, enfim, como é bom poder aqui estar em casa, e a gente pode falar assim, numa instituição de ensino, sinta-se sempre com certeza homenageado, e é justa a sua homenagem, porque eu sei que faz bem para a gente, faz bem para o ego, nos alimenta, nos entusiasma a continuar ainda mais na nossa missão. Certamente muitos o inspiraram para estar aqui hoje, da mesma forma que o senhor inspira muita gente a estar aqui e seguir nessa missão. Muito obrigado, portanto. Aos nossos acadêmicos de Direito, de Administração, cumprimentá-los. E interessante cumprimentar a nossa juventude, que nós que viemos aqui, aos acadêmicos, e cumprimentar o seu Hélio. Seu Hélio, por favor, se identifique aqui. Certamente o seu Hélio não é acadêmico da FAP. O seu Hélio é um munícipe que quase todas as sessões ordinárias está na Câmara Municipal. Me lembro desde o outro mandato e neste mandato, o seu Hélio com a sua bengalinha, e eu sei onde ele mora, ele atravessa a cidade, muitas vezes utiliza o transporte público, quando o transporte público não atrapalha, para poder participar. Então, talvez, seu Hélio, o senhor seja um dos jovens há mais tempo aqui. Então, que a sua juventude se misture com a juventude dos nossos acadêmicos, que com certeza nos dá esperança de que é possível, sim, fazer uma cidade mais participativa quando temos apucaranenses interessados. Como o presidente já comentou, talvez uma sessão ordinária, quando a gente, de forma itinerante, sai das dependências da Câmara Municipal, nos dá tranquilidade, talvez, de quebrar alguns protocolos. O presidente Danilo comentou que, às vezes, encontra no fórum alguns alunos, ex-alunos, vestidos, terno, gravata, salto alto. E aí, hoje, nós temos um advogado, presidente da Câmara, que poderia estar vestido de terno e gravata, mas ele está, mas não é à toa, não é por acaso. Então, agora que falando em quebrar protocolos, não sei se todos aqui se atentaram, mas no início da sessão foi feita a leitura dos projetos que serão votados. E foi apresentado um projeto que homenageia os fisiculturistas. E aí, quando o presidente da Câmara se veste com a roupa que talvez não seja típica do direito, talvez ele esteja legislando em causa própria, ao homenagear os fisiculturistas do município de Apucarana. Como é bom saber que ele está empenhado nessa missão de ser um próximo fisiculturista aqui. Parabéns, presidente Danilo, parabéns, inclusive, pela condução aqui. Vossa Excelência aqui é da casa, é professor, é coordenador, se sente muito à vontade aqui, como é bom quando a gente tem essa oportunidade. Todos os vereadores aqui já tiveram e terão a oportunidade de se apresentar um pouco. Então, como é bom a gente ter uma sessão um pouco mais tranquila, porque, via de regra, as sessões debatem projetos, requerimentos, indicações, e lá na Câmara a gente costuma não se apresentar, porque lá é a nossa casa. Então, quando a gente vem num ambiente diferente, é necessário, sim, a gente se apresentar. Com certeza, a maioria não conhece os vereadores, não acompanha nas redes sociais, que hoje são os instrumentos que permitem ter uma proximidade maior, às vezes não acompanha o trabalho pela imprensa. Então, nós temos, sim, que nos apresentar. E eu insisto muito nisso. É a minha pauta como professor. Sou profissional de comunicação e eu acredito demais no potencial que a academia tem. É a academia que faz transformar, sem dúvida, uma cidade. Agora há pouco estávamos aqui com o prefeito, ex-prefeito de Arapongas. E já falamos várias vezes, talvez Arapongas saiu à frente de Apucarana muitas vezes quando identificou que investimento no ensino superior era um bom negócio. Quando Maringá, Londrina fizeram isso. Como é bom a gente saber que todo mundo tem uma história com alguma, com a academia, enfim, com uma faculdade. A minha história, talvez, no ensino superior como professor. A minha história aqui na FAP, e como é bom, e aqui eu notei alguns nomes, como é muito interessante. A FAP ainda está na sua comemoração dos seus 25 anos. Desde 1999, com a sua instalação, no ano de 2000, Paulo. E olha que interessante. A minha história com a FAP começou lá na escola, no Colégio Mater Dei, no Colégio Objetivo, à época. Nas dependências, e aqui eu preciso ressaltar e falar do nome do professor Vanderlei Navarro. O grande entusiasta do ensino superior e do curso de Direito, que sonhava com o curso de Direito para o município de Apucarana. Nós tínhamos e temos
A Unespar, que sempre foi um grande orgulho, um patrimônio, e quando falamos de ensino superior, não falamos de concorrência. Nós falamos de instituições que se complementam, que se completam em prol do crescimento de uma cidade. Mas lá em 99, desde a instalação da CESUAP, em 93, em 99, quando o curso, e vejam, mais de 25 anos atrás, o curso de Sistema de Informação foi o primeiro curso da FAP. Nós estamos falando agora muito sobre inteligência artificial, sobre a tecnologia, sobre o quanto as novas profissões ainda vão surgir, mas alguém precisou, de forma muito entusiasmada, 25 anos atrás, pensar de que o curso de tecnologia, de ciências, né, ciências da informação, tecnologia, enfim, computação, era necessário para que uma cidade se desenvolvesse. Hoje esse curso não existe mais na FAP? Existe? É o curso que continua existindo, porque mesmo assim, 25 anos, talvez algumas instituições extinguiram alguns cursos. Mas esse curso, Sistemas de Informação, é forte. Porque ainda mais nós, no serviço público, entendemos o quanto a tecnologia da informação, os sistemas de informação, a inteligência artificial precisa ser um aliado e não um inimigo das pessoas. E aí, quando eu vejo aqui pessoas, a gente fala, né, sou professor no colégio também, nossa, vocês são o futuro, né, para entusiasmar os alunos. A gente não precisa falar isso aqui. Todo mundo já sabe o que quer, muitas vezes, escolher esse curso, porque já sabe qual é o futuro que quer ser. Mas quando a gente vê que hoje o município de Apucarana tem um prefeito que é professor aqui da faculdade, nós temos vereadores, o presidente da Câmara, nós temos acadêmicos, nós temos uma secretária municipal, coordenadora de curso, nós temos outros agentes públicos, e aqui o que chama a atenção para o meu amigo professor William Caetano. Somos professores juntos, em outra instituição, lá na Facnopar, que tem a sua relação também com todas as outras instituições, que assessora um deputado estadual na Assembleia Legislativa há tantos anos. Não é por acaso. A academia não está por acaso numa relação com o poder público. Ao escolher o curso de Direito, de Administração, e eu vou repetir aqui o que eu falei na Unespar, e eu compartilhei isso com o professor William algumas vezes. Que triste quando a gente conversa com os alunos, conversava com os alunos de Administração, de Direito, e falava, eu quero seguir qualquer área na administração, menos a área pública. Ah, porque lá só tem coisa errada. E quando vê que muitas pessoas ainda estão escolhendo o Direito ou a Administração, porque continuam acreditando que é possível, sim, fazer do jeito certo, tem esperança. Dá para fazer certo. A minha história foi assim. Fabinho Miquelin, meu amigo e irmão, não vou dizer que me viu crescer, mas me viu criança, sabe da minha formação. Participou da minha participação da minha família. Se eu estou aqui hoje, eu consigo acompanhar hoje, na qualidade de vereador, e o Fábio na qualidade de diretor de uma instituição tão grande, de um grupo tão grande, que escolheu a Apucarana para continuar investindo, é porque as coisas têm que dar certo aqui sim. E a gente vai se conhecendo, vai se apresentando, e a gente sempre se incomoda em falar qual é o critério que as pessoas têm para poder escolher os seus representantes. Normalmente a gente é lembrado, ou a nossa mãe é lembrado, quando a gente faz alguma coisa errada. Só que muitas vezes a gente faz uma coisa errada porque a escolha, o critério que alguém escolheu para poder escolher os seus representantes não foi o mais apurado possível. Vir para a academia, vir para uma sala de aula e se apresentar para que a gente mostre quais são os projetos, a sua área de atuação, quais são as suas linhas, o que você defende, acredita, com certeza é instrumento, é combustível para que daqui a pouco, ano que vem nós temos eleição, daqui 3 anos, 4 anos nós temos eleição de novo. Qual é o critério, qual é o estilo de representantes que nós queremos aqui? Quando eu vejo alunos como estão aqui, o Renato, Ana Júlia, meus alunos do colégio, terceirão, que escolheram vir aqui. Escolhi a Apucarana, muitas vezes porque outras famílias, há um tempo atrás, só tinham opções fora da cidade. Hoje tem aqui em Apucarana os melhores cursos. A FAP está anunciando as engenharias. Nós temos engenharias na UTF, nós temos as engenharias que vêm para cá, os cursos de saúde, os cursos de humanas da Facnopar, os cursos que a Unespar, nossa FCEA, tem há tantos anos. É só assim que a Apucarana vai crescer. Quando as pessoas escolherem ficar aqui, se profissionalizarem aqui, e o poder público aí sim é puxar a nossa orelha. Criarem as políticas públicas que dê condições para aqueles que escolheram se formar aqui, trabalhar, empreender aqui, ter bons salários aqui, e não invejar os bons salários que muitas vezes os políticos têm. Porque querem também ter os bons salários na empresa, onde trabalham, e só dessa forma que a gente consegue, oferecendo oportunidades, formando os profissionais. Então, obrigado. Obrigado pela oportunidade, Paulo, aos nossos professores, aos nossos colegas vereadores pela adesão 100% em vir aqui nos apresentarmos e dizer que estamos à disposição. O gabinete, a Câmara Municipal, quanto mais vocês cobrarem, maior é o sarrafo. A gente aumenta o sarrafo conforme a cobrança. Porque quem não quer ser cobrado, o lugar pode ser qualquer um, menos na política. Quem tem medo,
não se apresenta na política e cada vez mais a gente tem que se apresentar. Que bom que a gente tenha novos bacharéis em Direito e administradores públicos escolhendo administrar e cuidar da cidade de Apucarana, que a gente vai ter a Apucarana que a gente sonha. Quando a gente fala Apucarana, a gente fala de todos os municípios aqui no entorno. Mais de 400 mil habitantes é a nossa referência no Vale do Ivaí. Uma boa sessão a todos, muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, vereador Moisés. Eu vim com a skin de universitário hoje, viu, vereador Moisés. Concedo a palavra ao vereador Gabriel Caldeira. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Danilo Scioli, Eliana Rocha, vice-presidente e demais vereadores. Cumprimento às autoridades presentes. Ao doutor Paulo, parabéns. Ao diretor, doutor, parabéns. Eu vi aqui quando você estava com a sua família, eu fiquei pensando, se fosse a minha família, daí não ia dar para tirar foto. Somos só em 20 irmãos, para você ter uma ideia. E quero me apresentar também, que nem fez o Leve Limpe, né? Achei legal, porque ninguém está vendo a plaquinha aqui. E eu sou o vereador Gabriel Caldeira, fui eleito com 2.045 votos. Tenho certeza que tem alguém aí que votou no Caldeira. E quero dizer aos jovens que estão aí, que vieram de livre e espontânea vontade, né, Danilo? Livre e espontânea vontade, vieram, tenho certeza. E quero dizer a vocês, jovens, eu vou contrariar uma palavra aí, os jovens normalmente eles deixam a política, a religião para os pais, para os mais velhos, né? Porque depois vão ter bastante tempo também para poder estar participando de todo esse tipo de religiosidade, da política e de mais algumas coisas. Vocês estão de parabéns por ter vindo, né, de espontânea vontade. Muito obrigado de vocês ter comparecido e que a gente possa estar se falando mais vezes. E muito obrigado pela presença de todos e Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gabriel Caldeira. Concedo a palavra ao nosso decano, ao nosso vereador mais experiente, vereador Vilas Boas. Vou arrumar o microfone, peraí que já tomei uma bronca, viu, do vô. Permissão para falar do assunto, senhor presidente. Quero cumprimentar o nosso presidente, os nossos nobres vereadores, e um cumprimento todo especial a esse público jovem, os futuros juristas, ao nosso amigo William Caetano, de bastante tempo, mas quero fazer um cumprimento muito especial ao Paulo Pavolac. E ao observar o Paulo, o trabalho e a rotina que eu percebi que ele tem uma família que é o pilar para todo o começo. E essa família que segura, que faz com que a vida caminhe, dá força para que o Paulo seja esse construtor de sonhos, realizador de sonhos. Tanto é que está aqui, frente à nossa FAP, e colocando esses meninos e essas meninas dentro de um curso de ADM, aliás, um curso que eu tive a oportunidade de fazer também, e também no curso de Direito. E aí, Paulo, quando eu vejo pessoas como você, pessoas como os nossos jovens, eu digo, tem jeito. Este país tem jeito, porque ele é feito por cabeças brilhantes, por pessoas novas, e são esses jovens que vão dar a direção para a política. Aquele que não gosta de política, infelizmente, serão conduzidos por aqueles que gostam. E muitas vezes, não competente, e aí a gente veja um Brasil do jeito que está, por ter jovens que não gostam de política. Diferentemente de vocês, que estão aqui e mostra até essa hora o porquê que estão, para fazer a diferença. Eu, lá atrás, quando cheguei em Apucarana, professora e coordenadora Daniele, a quem eu quero cumprimentar, Fabiola, a quem eu quero cumprimentar, a nossa secretária de Assistência Social também. Olha, quando cheguei aqui em Apucarana, eu tinha um sonho de fazer um curso de administração, e naquela época a gente só tinha na FECEA, e era difícil.
E, na verdade, eu não sabia se o centro era para baixo ou se era para cima, sabe, Moisés? Porque eu cheguei aqui quase descalço. E aí, gente, com muita vontade, muita luta, muito trabalho, aquela vontade de empreender, mas também sem recursos, mas nunca fui procurar programas sociais, porque sabia que eu tinha que vencer pelas minhas próprias forças. E nessa condução, neste sonho, foi onde eu consigo dizer até hoje, sou administrador de empresas, estou como vereador e sou também agropecuarista. Comecei do zero, mas o trabalho foi grande, mas chegamos lá. É o que eu desejo para vocês. O tempo passa, não perca tempo. Faça como o professor Paulo, conquiste e chegue ao topo. Boa noite, Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador Vilas. Professora Fabíola, eu sabia que era Fabíola Cristina, mas Fabíola Daniele eu não conhecia ainda. Um prazer, viu, estar aqui do seu lado. Conceda a palavra ao nosso vereador mais novo, vereador Guilherme Livotti. Boa noite a todos os alunos aqui presentes, boa noite a todos os professores, em nome do professor Paulo Pavolac. Boa noite, presidente, vereadores. É isso, né, Danilo? Fui o que nasceu por último, agora eu vou falar por último aqui na sessão de hoje. Então, prazer, pessoal. Meu nome é Guilherme Livotti, tenho 26 anos, sou o único vereador jovem dessa legislatura aqui na Câmara, e falo isso porque jovem, pela lei, é até 29 anos, então nem o Danilo se enquadra mais nessa categoria dentro da Câmara. E estamos trabalhando aí para representar os jovens, mas também as ideias que me colocaram dentro da política. Vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou um jovem de direita, defendo os valores liberais, tenho princípios libertários dentro da minha ideologia, daquilo que eu acredito. Como já disse, sou o vereador mais jovem de Apucarana. Eu acredito que o livre mercado, que a economia de mercado, ela leva o nosso país para a prosperidade. Defendo a transparência, o combate à corrupção. Sou um grande admirador da Operação Lava Jato, que trouxe esperança para o nosso país de que a gente teria as coisas corretas acontecendo, que bandidos estariam atrás das grades, e isso tudo me impulsionou e me motivou a entrar para a política. Além disso, eu também sou um dos fundadores da União Juventude e Liberdade, que é o maior movimento de jovens liberais dentro das universidades, da academia, que hoje, inclusive, já concorre a cargos dentro da UNE e de outras entidades de representação estudantil, quebrando com a hegemonia da esquerda dentro dessas entidades. Então, tenho muito orgulho de ter feito parte ali da fundação da UJL e hoje ver o pessoal aí participando de tantos congressos, quebrando essa hegemonia que a esquerda tinha dentro das universidades no Brasil. Pessoal, queria falar com vocês também sobre o projeto de estágio que nós vamos começar na Câmara nas próximas semanas ou meses, tem que ver como é que está lá o edital. Queria incentivar que vocês participassem disso. No nosso gabinete, nós certamente faremos processos seletivos para escolher o pessoal de forma técnica, visando o pessoal da área do direito, da contabilidade. Eu sei que no meu gabinete, no gabinete do vereador Danilo, no gabinete do vereador Tiago, temos advogados no gabinete, inclusive meu advogado Rafael aqui, que eu peço para ficar em pé. Se alguém tiver interesse em já começar a ter o contato e tal, procura ele por aqui, que é meu chefe de gabinete, para trocar uma ideia, que a gente pode já ir conversando sobre essa possibilidade do processo seletivo de estágio. Gosto bastante de fazer as coisas bem técnicas, o pessoal sabe que eu clico até com uma vírgula errada num projeto de lei, mas eu vejo que isso é muito importante para a gente fazer as coisas da forma mais correta. Além disso, não adianta a gente ter só a ideologia e não colocá-la em prática. Então, eu quero falar para vocês o que a gente já conseguiu fazer ao longo desses primeiros meses com essas ideias que eu defendo. Nós já conseguimos mudar as sessões para a noite, um projeto que foi de autoria de todos os vereadores. Consegui fazer com que os alvarás que os empreendedores têm que colocar na parede das lojas e o Código de Defesa do Consumidor pudessem ser substituídos por apenas um QR Code para facilitar a vida de quem trabalha e gera emprego na nossa cidade. Obrigamos os currículos dos comissionados aqui em Apucarana a serem divulgados no portal Transparência. Esse projeto está no vacatio legis dele ainda, então a prefeitura ainda tem um período para se adaptar nessa questão, mas aí daqui uns 90 dias, mais ou menos, isso daí já vai estar divulgado no portal Transparência. Além disso, na Transparência, temos transparência nas multas, nos conselhos municipais e na lista de remédios disponíveis e indisponíveis na rede pública municipal.
Temos o projeto que traz transparência para os relatórios das atividades exercidas pelos cargos efetivos que recebem funções gratificadas na Câmara, que hoje esse projeto foi aprovado pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação da Câmara. Então, na próxima sessão, acredito que a gente já vai votar esse projeto. Para vocês saberem, a função gratificada é quando algum servidor efetivo exerce algo fora da função deles, ou um cargo de chefia. Tem gente na Câmara hoje que ganha mais de R$40 mil por conta dessas funções. E esse projeto nada mais é do que trazer transparência para esses valores, para saber a pessoa que ganha esse valor, o que ela fez para justificar isso? Quantos pedidos de informação o ouvidor respondeu? Quantos atendimentos o advogado que atende a Procuradoria da Mulher, que não é a Procuradora da Mulher, ganha esse valor, mas quantos atendimentos esse advogado fez? É para a gente ter transparência e poder ter, de fato, uma eficiência do recurso público. Conseguimos aprovar o projeto que proíbe a inauguração de obras públicas inacabadas, tem o projeto anti-MST tramitando, tem o projeto que arrumou a numeração das leis de Apucarana. Vocês que estudam direito, talvez já devem ter lidado com a Lei Complementar 95 de 1998, que é a lei que ensina a fazer leis, e acreditem se quiser, a Apucarana, desde que tem poder legislativo, está errando na numeração das leis, e a gente já conseguiu corrigir isso no começo desse ano. Além disso, também tem o projeto Cuidando de Apucarana, que está aguardando a sanção do prefeito, que é para possibilitar parcerias público-privadas para as praças e outros equipamentos públicos de Apucarana. Se o vereador Moisés falou que muitas pessoas acabam se afastando da política porque não acreditam que o caminho é o correto, porque tem muita gente que faz coisa errada, e infelizmente é uma verdade, muita gente faz coisa errada. Se a gente está falando da nossa cidade e disso nesse momento, a gente precisa citar que na semana passada nós tivemos a aposentadoria de uma importante apucaranense, da delegada Érica Marena, que foi da Lava Jato, que teve um papel importantíssimo como delegada da Polícia Federal no nosso país, nessa operação que, volto a dizer, trouxe muita esperança para o nosso país, que hoje tenho muito orgulho de ter o chefe dessa operação, o Deltan Dallagnol, ex-procurador, como amigo, mas que a gente precisa citar o trabalho importantíssimo que essa grande apucaranense, a ex-delegada Érica Marena, fez na Operação Lava Jato, e que orgulha todos os apucaranenses pelo trabalho que fez. Vocês que estão estudando direito aqui, um dia podem fazer um trabalho como o dela, ou muito mais. Mas, com certeza, se chegarem no nível do que ela fez pelo nosso país, com certeza terão cumprido um grande propósito em suas vidas. Uma reclamação que eu recebi aí ao longo da última semana, e a gente vai precisar verificar com o Executivo, até peço para a professora Fabíola, que está aqui representando o Executivo, para ajudar a gente nessa situação, é com relação à segurança na UPA. Teve um pai que reclamou, que trouxe uma situação para mim, que uma médica estava atendendo lá, e ela foi agredida recentemente por um cidadão que estava talvez exaltado pela situação. É claro que a gente sabe que os cidadãos têm direito de reclamar do serviço de saúde, é super legítimo, mas tem que ter um respeito pelos profissionais que estão lá atendendo. A gente precisa que as pessoas sejam respeitadas para que o serviço possa ser prestado de forma adequada. Então, pedi para a professora Fabíola levar essa situação, por favor, para o secretário de Segurança Pública, para que a gente possa alinhar, verificar a possibilidade, talvez, de ter um guarda municipal lá na UPA, para evitar essas situações que, às vezes, realmente as pessoas se exaltam. E, volto a dizer, reclamar é legítimo, mas algumas pessoas passam do ponto, e aí a gente precisa garantir essa segurança, né? E, além disso, gostaria de falar para vocês que nós vamos começar um trabalho na Escola do Legislativo, na Câmara. Fui escolhido como presidente da Escola do Legislativo. Vamos desenvolver um trabalho para trazer as pessoas, a comunidade, para dentro da Câmara, para ensinar coisas que vão além do processo legislativo, mas para aproximar as pessoas da cidadania, da política, trazer as pessoas também para o mercado de trabalho. É uma iniciativa inovadora que a gente vai trazer para a Câmara de Apucarana, que já existe em outras câmaras, mas que a gente vai trazer, inclusive, um modelo que foi aplicado no parlamento inglês, que vai auxiliar muito para a gente fazer um grande trabalho aqui na Câmara de Apucarana nesse sentido, e quero muito poder contar com a participação dos alunos. E, para encerrar, presidente, se nessas últimas semanas a gente viveu no nosso país uma histeria coletiva com relação ao tal do bebê reborn, o pessoal discutindo se o bebê reborn tem direito a tratamento na saúde pública, se não tem, e eu imagino, inclusive, que essa situação foi um ou outro pessoa que postou e divulgou isso daí, e falando com seriedade mesmo, o resto deve ser só histeria mesmo. Mas isso me fez refletir sobre uma situação. O bebê reborn é a mesma coisa que o governo do PT, presidente. Ele é caro, não presta para nada, e é só gente sem noção que gosta. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador Guilherme.
Declaro aberta a pauta da ordem do dia. Informo aos vereadores e vereadora que foi apresentado um requerimento de urgência especial proposto por essa presidência e outros para inclusão na pauta da ordem do dia da moção de apoio número 12 de 2025, que deve ser encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, em apoio à educação especial, sobretudo às APAES, em repúdio à ADIM 7796, que de forma errônea contesta a constitucionalidade de duas leis estaduais. Peço ao nosso primeiro secretário, o microfone está ali, que promova a leitura do requerimento de urgência. Requerimento número 75/2025. Autoria dos vereadores Danilo Ascioli e outros. Assunto: solicitam urgência especial na apreciação e votação da moção de apoio número 12/2025, de autoria do vereador Danilo Ascioli e outros. Teor do requerimento: os vereadores que este subscreve, obedecendo os trâmites legais que constam no regime interno, em especial na seção 5 do regime de tramitação das proposições, em seus artigos 184 e 185, em seu inciso 1º, letra B, requerem que, após deliberação do plenário, seja apreciada e votada em regime de urgência especial, na sessão ordinária do dia 26 de maio de 2025, a moção de apoio número 12/2025, de autoria do vereador Danilo Ascioli e outros. Vereador Sidney, coloca o requerimento em discussão, em votação. Os vereadores e vereadora que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários levantem-se. Requerimento de urgência aprovado pela unanimidade dos vereadores e a moção está incluída em pauta. Passo a presidência à vereadora Eliana Rocha. Assumo a presidência e coloco em deliberação do plenário as seguintes proposições. Matérias em segundo turno. Projeto de lei complementar número 5 de 2025. Autoria, vereador Danilo Ascioli. Assunto: altera o artigo 72 da Lei Complementar Municipal número 85 de 17 de dezembro de 2002, que institui o Código Tributário do município de Apucarana e dá outras providências. Projeto em discussão. Projeto em votação. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereador Danilo. Apenas para que todos os acadêmicos entendam o que nós estamos votando nesse momento, nós temos um Código Tributário Municipal. E ele estabelece o regramento dos tributos municipais, que com certeza o nono semestre já sabe. Nós temos o ITBI e o ISS, em especial também o IPTU. Mas quanto ao ITBI, não havia possibilidade no município de Apucarana do parcelamento. Só que isso é contraproducente. Quando todo mundo aqui vai no Magazine Luiza e pode parcelar a sua compra. Quando você vai até a Casas Bahia ou na Shopee, quem faz compra na Shopee, parcela no cartão. O poder público tem que andar ao par, tem que andar em consonância com a modernidade. Então, em razão disso, por meio dessa lei de minha autoria, salvo engano, o vereador Guilherme Livotti assinou em conjunto, mais algum vereador também, o vereador Tiago, nós estamos estabelecendo a possibilidade de parcelamento do ITBI. O ITBI é aquele imposto que, quando você compra um imóvel, tem que fazer a transmissão e tem que pagar ali junto à prefeitura. Então, agora não, né, precisa ser sancionada pelo prefeito, nós poderemos ter esse parcelamento. Era isso, por óbvio, presidente, meu voto é favorável e peço voto favorável dos colegas. Projeto em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, levantem-se. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 47 de 2025. Autoria, vereador Danilo Ascioli. Assunto: dispõe sobre a criação do programa SOS Servidor para tratamento do superendividamento dos servidores públicos ativos, aposentados, pensionistas e pensionistas do município de Apucarana e dá outras providências. Projeto em discussão. Projeto em votação. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Guilherme Livotti.
vereadores e público presente, só gostaria de justificar meu voto contrário a esse projeto. Acredito que esse projeto cria mais um privilégio para o servidor público, mais um privilégio que, indiretamente, ainda que não vai aumentar os custos, os cofres públicos, mas é bancado pelos pagadores de impostos, e a gente já sabe o quantos temos privilégios no setor público. É algo diferente da iniciativa privada, é algo diferente do que os cidadãos, entre aspas, comuns têm direito. Então, isso eu chamo de privilégio e eu sou contra privilégio no serviço público, eu sou contra esse tipo de situação. Por isso, meu voto é contrário a esse projeto. Acredito que a gente não tem por que criar programa diferente de questão de dívida, de SOS, para quem está no setor público do que quem está no setor privado. Aí até uma pessoa respondeu um comentário em alguma rede social, falando assim, mas tem o desenrola já para as pessoas que não estão no setor público. Mas quem está no setor público também tem direito ao tal desenrola. Se ele é bom, por que não serve para as pessoas que também estão no setor público? Eu acho que o cidadão que trabalha, paga imposto e que garante que a máquina continue funcionando, ele não tem por que pagar imposto para manter privilégio. Por isso, meu voto é contrário a esse projeto. Projeto em votação. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereador Danilo Ascioli. Apenas mencionar que esse projeto que nós estamos estabelecendo já foi estabelecido no Rio de Janeiro. Em tese, privilégio que não cria um centavo de custo. Em tese, um privilégio que coloca dinheiro na economia municipal, porque as pessoas que estão super endividadas poderão negociar com o banco para ter reduzido o valor que ele gasta mensalmente. Então, se a pessoa ganha R$1.000 e hoje ela paga uma parcela de R$780, ela vai poder reduzir o seu custo e com o dinheiro que sobra vai estar no comércio, vai estar comprando junto às nossas indústrias, enfim. Então, é um valor que a pessoa já recebe de salário, só que isso vai para bancos hoje que são de fora da nossa cidade. Então, em especial, os bancos vão poder negociar diretamente com o servidor público municipal, é uma medida econômica que não estabelece nem R$1 de custo para ninguém. Respeito o nobre vereador que me antecedeu. A democracia é isso, é importante trazer esse tipo de projeto para a Câmara, que não são votados pela unanimidade, mas por isso eu reitero o pedido de voto favorável, porque isso é colocar dinheiro no nosso comércio. Projeto ainda em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados, que forem contrários, levantem-se. Projeto aprovado com um voto contrário do vereador Guilherme Livotti. Projeto de lei número 49 de 2025. Autoria, vereador Danilo Ascioli. Assunto: dispõe sobre o regramento visando a transparência e devido desconto em serviços que não tiverem sido devidamente fornecidos no que atine à concessionária de abastecimento de água do município de Apucarana e da outras providências. Projeto em discussão. Projeto em votação. Justificativa de voto, presidente? Justificativa de voto, vereador Danilo. Só para elucidar. Pessoal, não é uma pergunta retórica, então, por favor, se tiver alguém aqui que preenche o requisito que eu vou falar, levante a mão. Alguém aqui sofreu com falta de água ou com falta de força na água na sua casa nos últimos dias aqui em Apucarana? O Gabriel, pelo jeito, teve problema, nem tomou banho para vir hoje aqui. Brincadeira. Mas, pessoal, a realidade é a seguinte. O povo não quer desculpa. O povo quer água na torneira, no chuveiro. E, infelizmente, há uma desculpa reiterada da Sanepar, não fornecem água. E, em razão disso, nós estabelecemos... Agora melhorou, obrigado, gente. Nós estabelecemos, por meio desse projeto de lei, a obrigatoriedade de que a Sanepar deixe de cobrar você por um período que ela nem água está fornecendo. Não faz sentido. Algumas pessoas vão conhecer isso como o locupletamento no direito. É o famoso enriquecimento ilícito. Não faz sentido que você seja cobrado por uma água que não te foi fornecida. Então, a Câmara Municipal de Apucarana está votando agora esse projeto. Em segunda discussão, se aprovado, nós poderemos... Está ruim esse microfone aqui. Nós poderemos melhorar essa situação para os contribuintes, para a população de Apucarana. E o Gabriel vai poder voltar a tomar banho para vir para a faculdade, viu, gente? Deus abençoe. Projeto em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados, que forem contrários, levantem-se. Projeto aprovado por unanimidade. Retorna à presidência ao vereador Danilo Ascioli. Reassumo a presidência, coloca em deliberação e análise dos vereadores o projeto de lei de número 62 de 2025, de autoria da vereadora Eliana Rocha. Assunto: institui o direito às mulheres, idosos, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, de desembarcar fora dos locais de parada do transporte coletivo no período noturno e da outras providências. Projeto em discussão.
Projeto em votação. Justificativa de voto, senhor presidente. Conceda a palavra à autora do projeto, vereadora Eliana Rocha. Bom, esse projeto visa dar um pouco mais de segurança, não só às mulheres aqui do município de Apucarana, mas também às pessoas que necessitam, que têm algumas necessidades especiais, aos idosos. É um projeto Parada Segura, que é o que eu falei, professora Fabíola, ali no início. Ele já acontece, já existe em alguns municípios, não só aqui do Paraná, mas do país, e funciona muito bem, tem dado, sim, um pouco mais de segurança às pessoas que precisam, em especial as mulheres que trabalham à noite, as mulheres que vão para a faculdade, para as escolas, que precisam estar no trajeto urbano dos ônibus, né, no período da noite. Então, eu gostaria de pedir aos vereadores o apoio e o voto favorável. Projeto em discussão, em votação. Os vereadores e vereadora que forem favoráveis permaneçam sentados. Os que forem contrários, levantem-se. Projeto aprovado pela unanimidade dos vereadores e vereadora aqui presentes. Agora, para análise do plenário, projeto de lei de número 68 de 2025, de autoria do vereador Moisés Tavares. Assunto: concede o diploma de méritos em tarefas comunitárias de Apucarana à DEFIAP, Associação dos Deficientes Físicos de Apucarana, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranense, conforme especifica projeto em discussão, em votação. Os vereadores e vereadora que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários, levantem-se. Projeto aprovado pela unanimidade dos vereadores aqui presentes. Projeto de lei de número 69 de 2025, também de autoria do vereador Moisés Tavares Domingos. Assunto: declara de utilidade pública a Copermiagro, Cooperativa Mista de Agroindustrialização, Comercialização da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, conforme especifica. Projeto em discussão, em votação. Vou conceder a palavra ao autor, vereador Moisés. Rapidamente, presidente, como já tratamos dessas duas matérias em primeiro turno na última sessão, mas como aqui temos um público que talvez não tenha acompanhado, o primeiro projeto foi, então, reconhecendo como méritos, tarefa de mérito, diploma de mérito em tarefas comunitárias a DEFIAP. A DEFIAP é uma instituição que todos conhecem, inclusive, acredito que o curso de fisioterapia aqui da FAP, em algum momento já tenha tido alguma relação com a DEFIAP, uma instituição que há 40 anos atua, né, com as pessoas com deficiência, sobretudo deficiência física aqui em Apucarana e região, centenas de atendimentos diários, semanais, enfim, uma instituição que salva o poder público muitas vezes. Né? Apucarana, a gente reforça isso, salva o poder público e as entidades sociais. Então, reconhecer é uma forma de fazer com que a comunidade tenha conhecimento das entidades sociais que atuam em nosso município. A DEFIAP é uma referência. E segundo projeto agora, 69 de 2025, declara de utilidade pública. Para aqueles que talvez também não conheçam, mas a declaração de utilidade pública é uma prerrogativa que a Câmara Municipal tem com relação a algumas entidades sociais que solicitam esse título de utilidade pública municipal, muitas vezes para poder acessarem recursos, aquelas que estão inscritas nos conselhos municipais, que participam de editais, e tem como condição, muitas vezes, ter o título de utilidade pública, essa declaração, como no seu rol de documentos. Caso contrário, eles são inviabilizados, muitas vezes, de serem agraciados com recursos, participação em editais e outras situações. Então, a Copermiagro, inclusive, estava aqui a Idalina, que é a presidente da cooperativa, uma cooperativa aqui de Apucarana, que tem vários membros participantes, tem há muitos anos, estão retomando as suas atividades aqui na agroindustrialização, se não me engano, na região ali do DR, enfim, perto do Jardim Curitiba, indo para a Vila Reis. Então, reconhecer os nossos agricultores aqui de Apucarana. Então, tendo a utilidade pública, com certeza, reforça o trabalho dessa cooperativa, vão fazer com que eles possam acessar outros recursos, estimular os nossos produtores rurais aqui no município de Apucarana e parabenizar, porque como é bom saber que o nosso povo do campo continua acreditando, insistindo aqui, o vereador Faquiano, que tem um contato muito forte, sabe o quanto isso é importante. O investimento público em estradas rurais para o escoamento é a única coisa que o produtor rural pede. Então, quando a gente vê uma cooperativa, pessoas interessadas nisso, pedindo utilidade pública, porque continua acreditando no nosso agro, é papel do poder público, sim, fazer o que a gente pode para estimular, ter acesso aos recursos, aos editais e continuar ajudando a agricultura familiar, continuar ajudando a nossa merenda escolar, estimular, né, a nossa merenda escolar aqui seja consumida pela agricultura familiar. Aproveitar, senhor presidente, me permita, porque teremos em breve a inauguração, para que todos saibam, do espaço de cafés de Apucarana na Câmara Municipal,
através de um projeto de resolução de nossa autoria, que institui que o café comprado pela Câmara Municipal seja do produtor rural de Apucarana. Então, o café que hoje está muito caro, se for para dar lucro para alguém, que dê lucro para os nossos produtores rurais. E a Prefeitura também já está nesse caminho. Apucarana que começou, né, com o café. Então, como é bom a gente reconhecer sempre e promover os nossos produtores rurais. Então, peço mais uma vez o voto favorável dos pares. Vereador Moisés, projeto ainda em discussão, em votação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantem-se. Projeto aprovado pela unanimidade dos vereadores e vereadoras aqui presentes. Matéria em discussão única, moção número 12 de 2025, de minha autoria e de outros vereadores. Salvo engano, a unanimidade dos vereadores assinou essa moção. O assunto, moção de apoio à educação especial encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, sobretudo em defesa das APAES e em repúdio à ação direta de inconstitucionalidade número 7796, que de forma errônea contesta a constitucionalidade das leis estaduais número 17656 de 2013 e 18419 de 2015, tais quais regulamentam o apoio do Estado do Paraná a instituições que promovem a educação especial a milhares de paranaenses. Moção em discussão, moção em votação, para que todos entendam, farei uso da palavra. Nós temos as APAES. No estado do Paraná, nós temos cerca de 400 instituições de ensino especial, professora Fabiola. Dessas 400, 327 são APAES, que atendem alunos que necessitam, que carecem da educação especial. Crianças, adolescentes, jovens e adultos até mesmo, que têm a CID. CID 71.1, 71.2, 71.3, retardo mental leve, retardo mental moderado, retardo mental grave. Crianças que têm TEA e a TEA grave, o autismo grave, que muitas vezes acabam no estado praticamente vegetativo. Nós temos pessoas também que são T21, pessoas com síndrome de Down, professor Pavolac. E há uma ação direta de inconstitucionalidade, dentro do que vocês conhecem por controle concentrado de constitucionalidade, tive aula disso com o professor Paulo Pavolac, então não me esqueço até hoje, que querem acabar com a possibilidade de apoio do Estado do Paraná para mandar dinheiro para as APAES. E se não mandar dinheiro para as APAES em especial, nós temos em Apucarana, de 400 a 600, me foge o número agora, alunos da educação especial lá na PAI. Aí no day after, no dia seguinte, sabe o que eles querem que faça? Coloca todas essas crianças, adolescentes e adultos lá nas escolas municipais. É uma utopia. Tem gente que não entende bem a realidade das coisas. Pensa o seguinte, chama os pais dos alunos lá da PAI e fala assim, ó, amanhã a PAI não abre, manda ele para uma escola municipal. É possível? É viável? É razoável? Não, não é. Mas tem gente que prefere a utopia. Fala, não, é melhor colocar todo mundo na escola municipal porque isso é inclusão. Vai numa sala de aula e discute o que é inclusão. Para de viver no mundo de Bob. Não dá para a gente ficar nessa coisa que não existe, no mundo das ideias, ficar filosofando. A gente precisa ver qual que é a realidade, do chão de sala. Conversa com os professores de educação especial. Vai na APAI. Ah, mas o meu caso deu super certo. Essa é uma escolha do pai e da mãe ou do responsável. Para de querer fazer com que o Estado tolha, retire dos familiares a disponibilidade de escolher o que vai ser feito. Isso não faz sentido. Isso é desrespeitar a história. Isso é desrespeitar o grande trabalho que as APAES e as outras instituições de ensino de educação especial fazem. Vamos parar de viver em utopia. O STF está em fase de julgamento disso. E também compete à Câmara. Nós temos a maior APAE em espaço físico do Paraná. Nós temos uma das maiores APAES do Estado em quantidade de alunos. Não existe viabilidade, possibilidade, nem qualquer outro sinônimo que viabilize o que eles estão querendo fazer. Tem gente, vereador Tiago, que precisa parar de lacrar e viver a realidade. Tem gente que precisa parar de ficar só na teoria e ir lá na prática, professor Paulo. É igual o pessoal que quer falar de ensino superior, só que nunca foi numa sala de aula. Nunca foi, nunca participou. Aí é muito fácil, né? Os teóricos.
Tem o pessoal que deve estar ganhando certificado do TikTok. Eu não sabia que o TikTok entregava certificado de diploma agora. É doutor em TikTok, mestre em Facebook e especialista em Instagram. Esse pessoal precisa voltar para a realidade. E nós, em especial, todos os vereadores que assinaram, defendem a educação especial. Por isso, mais uma vez, eu peço o voto favorável e acredito que esteja explicado e concedo a palavra ao vereador Tiago Cordeiro. Obrigado, presidente. Também quero manifestar o meu apoio. Nós tivemos na semana passada em Brasília, que inclusive recebeu uma comitiva, né, dos deputados estaduais do estado do Paraná, no Supremo Tribunal Federal, visitando o ministro Dias Toffoli, explicando para ele, né, a importância da PAI, que a PAI tem aqui no estado do Paraná, esse trabalho maravilhoso que a PAI desenvolve. Essa é uma ação direta de inconstitucionalidade promovida pela Federação das Pessoas com Síndrome de Down, né, se eu não me engano, que contestam duas leis, né, são duas leis aí, que garantem o financiamento, o repasse de recursos, não só para a PAI, mas para outras entidades filantrópicas que realizam essa função tão importante. Olha, quem não foi na PAI, presidente Danilo, vereadores, né, os nossos alunos, visitem a PAI. Eu estive na PAI recentemente, conversando lá com o pessoal, com a diretora a Marisa, conversando com a diretora da PAI, e vi o grande vi o grande trabalho que a PAI desenvolve. Nós estamos ali, inclusive, junto aos nossos deputados federais, tentando viabilizar alguns recursos. A PAI, ela vive, a parte financeira da PAI, ela é muito comprometida. Eles precisam realizar muitas ações para poder continuar o trabalho, desempenhando as funções ali. Eu vi ali, por exemplo, eles fazem um tratamento especial, o Pet Switch, que é um tratamento onde as crianças elas acabam ali tendo os desenvolvimentos, elas têm dificuldade no desenvolvimento, vereadora Eliana. E esse tratamento é um tratamento totalmente moderno e que realmente as crianças vêm desenvolvendo devagar ali e acabam retomando esses movimentos. Eu vi a felicidade de uma criança ali, isso realmente me tocou. Então, eu acho que assim, essa moção de aplausos, essa moção de apoio, ela vem no sentido aí também de fortalecer, de pressionar para que eles possam aí rever essa decisão, porque a PAI, ela representa muito para as famílias, ela acolhe, ela dá esse apoio, esse suporte. Portanto, com certeza, meu voto é favorável e eu espero que isso, né, não aconteça e que essa PAI continue recebendo esses apoios do governo do Estado. Moção ainda em discussão, em votação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis à moção permaneçam sentados. Os vereadores e vereadoras que forem contrários, levantem-se. Moção aprovada pela unanimidade dos vereadores e vereadoras aqui presentes. Encerradas as discussões e votações das matérias constantes na pauta da ordem do dia, dispensada a fase de explicação pessoal, quero, nesse último momento, não porque ninguém vai morrer não, se Deus quiser, mas quero agradecer, nesse nosso último momento aqui na FAP, agradecer o professor Paulo, agradecer também o diretor Fábio. Ficou difícil para mim te chamar de diretor, viu, Paulão? Mas está tudo certo. Agradecer ao diretor Fábio, a todos os coordenadores aqui presentes, o William, que já se ausentou, aos acadêmicos de direito, também ao de administração, diz que tem um aqui de administração, Deus abençoe você. Quero agradecer a presença, agradecer a atenção aos colegas advogados, autoridades aqui presentes, a todos os vereadores que adotaram essa ideia, sozinho ninguém faz nada. Obrigado a todos vocês, professora Fabíola. Nós estamos encerrando a sessão mais cedo, então, se alguém quiser conversar com algum vereador, tirar alguma dúvida, os vereadores estarão aqui para poder participar, conversar, discutir, enfim, falar o que quiser falar aí com vocês. Agradeço a presença e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no plenário da Câmara Municipal, no dia 2 de junho, no horário regimental, às 19 horas. Tenham todos... Questão de ordem, presidente. Tenham todos... Só uma questão de ordem. Então, presidente, só para a gente informar aqui que essa é a sessão dessa nossa legislatura com o maior número de participações, né, a maior sessão aí nesses primeiros 6 meses aí, foram mais aí de 250 pessoas, né, eu recebi essa informação aqui, e a gente pode notar pelo tamanho, né, aqui do auditório, o auditório lotado. Então, assim, eu quero parabenizar mais uma vez ao diretor Paulo Pavolac, a toda a equipe aqui da FAP, e parabenizar aqui também a todos os alunos. Obrigado, uma salva de palmas para os alunos. Quem? O William não foi embora, o William está aqui de corpo presente, viu, gente? Tenham todos uma boa noite, Deus abençoe.